Senhor Deus, nós te agradecemos porque o Senhor, o Teu Santo Espírito se faz presente aqui. Porque hoje nós podemos receber de Ti por meio da Tua palavra, que nós possamos ter o nosso coração voltado para Ti, que nós possamos ser receptivos a Ti. Que a Tua palavra possa mudar quem nós somos, aquilo que nós cremos, aquilo que nós fazemos, que nós possamos reavaliar a nossa vida, reavaliar os nossos caminhos e colocar-te no centro de todas as coisas. Senhor Jesus Cristo, sê conosco, dá-nos Teu Santo Espírito, transforma a cada um de nós. Eu oro em nome de Jesus Cristo, Teu Filho, nosso Senhor, pedindo que as palavras da minha boca e o meditar do meu coração sejam agradáveis a Ti, minha rocha e meu Redentor. Amém. Amém. Meus irmãos, deve ser um grande choque para o leitor de Filipenses ou para a pessoa que acompanhou as nossas últimas pregações chegar no capítulo 3 deste livro. Os primeiros 2 capítulos falam muito sobre alegria no Senhor, sobre ser alegre, mesmo em situações adversas. Apresenta também uma bela poesia sobre Jesus Cristo, a forma como ele abriu mão da sua glória, de como ele se esvaziou, de como ele encarnou, como ele se rebaixou como servo e foi morto da forma mais vil o possível, para que somente então ele fosse elevado ao mais alto status ao lado de Deus. Esse hino nos canta que ele recebeu um nome que está acima de todo nome e que perante ele todo joelho se dobrará, sejam joelhos humanos, sejam joelhos, entre aspas, espirituais. Tudo isso e uma bela poesia, provavelmente uma canção a qual a igreja antiga cantava. Essa canção está ali para apontar que os filipenses deveriam imitar o exemplo de Jesus no seu bem viver. Até aí o leitor de Filipenses deve considerar, até o final do capítulo 2, essa uma bela carta. Nela ele pode observar o amor e o cuidado de pessoas como Epafrodito ou como Timóteo. E o próprio Paulo também, que sofreu tantas perseguições pelo Evangelho. Todas essas pessoas que o Paulo em algum momento vai demonstrar, Epafrodito, Timóteo, Paulo e principalmente Jesus, pessoas dignas de imitação. Mas então, o tom de beleza, de calmaria dessa carta é rompido quando se chega no 3º capítulo. De repente, um texto de poesia, canção, elogios a ótimos servos de Cristo e muitos outros motivos que nós temos para nos alegrar no Senhor muda repentinamente de tom. Cuidado com esses cães. Cuidado com os maus operários. Cuidado com esses aí que se mutilam. Mais à frente, Paulo afirma que essas pessoas são inimigas da cruz e que o fim delas é a perdição, o Deus deles é o ventre e a glória deles é o que é vergonhoso. E, bom, se é que vocês entendem do que Paulo está falando que é vergonhoso, aquilo que nós escondemos quando colocamos roupas. E a palavra que Paulo usa quando nós traduzimos cães em nossas Bíblias, alguns hoje em dia poderiam considerar que a palavra a qual Paulo utiliza no original, poderiam até mesmo considerar uma falta de educação tão grande que em alguns lugares isso poderia ser considerado até mesmo um palavrão. Cães. Ele estava se referindo a outra coisa também. E ventre, com certeza, não faz referência à barriga deles. Bom, de qualquer forma, parece que o clima mudou, não é mesmo? E talvez por causa dessa linguagem forte que o apóstolo Paulo utiliza em Filipenses 3, esse texto tem sido muito controverso. Para muitas pessoas, Paulo está repudiando de uma vez por todas o seu passado judaico. Para esses, Paulo abandonou o seu judaísmo, rompendo de uma vez por todas com todo o seu passado. Para outras pessoas, Paulo está atacando não ao judaísmo em si, mas a alguns gentios que haviam se judaizado, ou seja, se circuncidado, e queria fazer com que mais gentios se circuncidassem. E eles têm alguma razão, pelo menos, esse segundo grupo, visto que Paulo continuou sendo um judeu fiel mesmo depois da sua conversão a Jesus, e que ele não demonstrou ter nenhum problema com judeus continuarem a ser judeus e guardarem a lei.
Ele só não acreditava que os gentios precisavam se judaizar para se tornarem povo de Deus e que a lei não era suficiente para lidar com o pecado e a inclinação do homem para o mal. Somente o Espírito poderia resolver esse problema. Filipenses 3 é um texto um tanto quanto difícil. Paulo está alertando aos filipenses sobre o perigo que seus oponentes representam. E Paulo fala aos filipenses: os verdadeiros circuncidados somos nós, que prestamos cultos movidos pelo Espírito de Deus e colocamos a nossa glória no Cristo Jesus e não confiamos na carne. Alguns autores entendem que esse nós, ao qual Paulo faz referência aqui, diz respeito a todos os cristãos, incluindo Paulo e os filipenses, eles afirmando que então todas essas pessoas possuem a verdadeira circuncisão, que é uma circuncisão que acontece no coração e que essa é a circuncisão que realmente importa. Outros autores entendem que esse nós ao qual Paulo está falando não diz respeito aos filipenses, mas é um nós mais restritivo a apenas às pessoas que escrevem a carta. Paulo e Timóteo, que são verdadeiramente circuncidados, eles prestam culto verdadeiro a Deus, não confiam na carne. E ali há um debate entre qual liderança que você vai seguir. De qualquer forma, meus irmãos, quer o primeiro grupo que diga que a circuncisão é substituída por uma circuncisão no coração, ou quer Paulo esteja falando, na verdade, que a circuncisão dele é verdadeira e a circuncisão das outras pessoas, dos seus oponentes, é falsa. O importante é que Paulo afirma que esses oponentes eram pessoas que confiavam na sua carne. Paulo, ao contrário, era alguém que não confiava na carne, mas que, bom, se ele pudesse confiar, ele bem que poderia ser alguém que confiasse. Ele afirma na nossa carne, no nosso texto, como nós podemos ler, que ele era alguém que tinha todos os motivos e todas as razões possíveis para confiar na carne. Ele então apresenta para os filipenses o seu currículo apostólico, a sua carreira, a sua identidade, os seus feitos. Se ele considera que alguém pode confiar na carne, tanto mais eu. E o currículo dele é um tanto quanto bom. Olha só como ele fala, nos versículos 4 a 6. Bem que eu poderia pôr a minha confiança na carne. Se algum outro pensa que pode confiar na carne, eu mais ainda. Fui circuncidado no 8º dia. Sou da estirpe de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus. Quanto à observância da lei, fariseu. No tocante ao zelo, perseguidor da igreja. Quanto à justiça que vem à lei, irrepreensível. Paulo listou, então, 7 credenciais que são consideradas muito boas no seu currículo. E Paulo, ele tinha tudo isso, tudo que qualquer outra pessoa poderia ter. Se ela quisesse confiar na carne, Paulo tinha de sobra. Em nenhum momento, percebam no nosso texto, que Paulo falou que essas credenciais as quais ele possuía eram coisas ruins, coisas indesejáveis. Ele não falou isso. Mas ele falou outra coisa. Paulo foi circuncidado no tempo correto, no 8º dia, nem um dia mais, nem um dia menos, como algumas pessoas duvidavam de circuncisões feitas antes ou depois do 8º dia. Paulo fala, eu fui circuncidado da maneira correta, enquanto alguns judeus falavam que nenhuma circuncisão depois do 8º dia tinha valor nenhum, era apenas uma cirurgia cosmética. Paulo também diz que ele era descendente da tribo de Benjamim. Ele não é alguém que se tornou, entre aspas, judeu, como se fosse possível se transformar em judeu após a circuncisão. Não. Havia aqueles que acreditavam que poderia se tornar após a circuncisão, aqueles que duvidavam que alguém realmente poderia se tornar um judeu e que um gentil nasceu gentil e vai ser gentil até o fim dos seus dias. E para essas pessoas, Paulo fala, se essas pessoas têm dúvidas, eu sou verdadeiro judeu. Nasci da tribo de Benjamim. Eu sou puro sangue. E não somente ser um puro sangue, ele diz ainda que ele era tão zeloso
no seu cuidado da lei, por preservar a lei, que no passado ele acreditava que a igreja estava deturpando a lei de alguma forma, ao permitir que não-judeus afirmassem que eles eram descendentes de Abraão, ele perseguiu a igreja. Além disso, ele afirma que ele continuava sendo um fariseu. Paulo, ele fala, eu sempre pertenci ao grupo dos fariseus, que é um grupo extremamente respeitado dentro do judaísmo, assim como existem vários outros fariseus dentro da igreja cristã, eu sou um desses também. E o mais chocante para algumas pessoas, Paulo fala que no que tange à guarda da lei, ele era irrepreensível. Isso pode ser chocante para aqueles que acreditam que para Paulo era impossível alguém guardar a lei. Parece que não. Ele se apresenta como alguém irrepreensível na guarda da lei. Ele tinha uma consciência plena de que ele sabia de que ele era capaz de guardar as demandas da lei. Esse é um currículo invejável, não é mesmo? Alguém que possa falar de si mesmo, eu sou irrepreensível. Eu tenho todas as características possíveis e imagináveis para alguém poder falar, esse é realmente um homem de Deus. Mas mesmo tendo esse currículo invejável, Paulo afirmava que ele não colocava a sua confiança nessas coisas. Isso seria colocar a sua confiança na carne, conforme Paulo afirma. Não podemos deixar de lembrar que Paulo, ao apresentar esse currículo, ele pretende demonstrar que ele é alguém mais confiável do que seus oponentes. Então, provavelmente, quando Paulo apresenta essas características sobre si, ele quer demonstrar que os oponentes, os cães, os maus operários, eles não podem afirmar que eles têm todas as coisas ao qual Paulo tem. Por isso, muitas pessoas acreditam que os oponentes de Paulo aqui não sejam nem judeus de verdade, mas pessoas que eram gentias, que se circuncidaram, acreditando que por causa disso eles seriam aceitos dentro do povo de Deus, dentro da igreja. Mas Paulo, ele tinha uma visão. Se fosse para considerar essas coisas como um currículo invejável, algo bom perante Deus, eu teria de sobra. Mas no versículo 7 ele continua. Mas essas coisas, que eram lucro para mim, considerei-as prejuízo por causa de Cristo. Tudo isso para mim, antes de Cristo, era lucrativo. Mas por causa de Cristo, considerei tudo isso como prejuízo. Por mais que todas as credenciais que Paulo tenha listado acima, que ele possui e ele continuava a possuir, sejam coisas boas, coisas agradáveis, coisas corretas, coisas que, se possível, deveriam ser desejadas, quando elas são comparadas com Cristo Jesus, elas perdem o seu brilho. Nós podemos comparar, então, a noite com o dia como exemplo. A noite realmente é linda, encantadora. E quem já pôde passar a noite, principalmente numa roça, ou acampar, você pode ter a oportunidade de olhar para o céu, principalmente numa noite não nublada, e observar, e passar até mesmo horas contando estrelas, e tentando adivinhar qual seria aquela constelação que está ali na frente. E então, na beleza da lua cheia, e a lua cheia é algo realmente encantador, tudo isso à noite é muito bela, nós devemos admitir. Mas quando o sol aparece, o brilho da noite some. Com o raiar do sol, a noite simplesmente desvanece. E não é como se a lua e as estrelas realmente saíssem de cena e se escondessem, para que somente então elas pudessem ser substituídas pelo sol. Não é como se a lua e as estrelas elas fossem embora. Elas continuam ali, no lugar delas. Mas, quando o sol aparece, o sol brilha tanto, que a lua e as estrelas dificilmente nós vamos conseguir ver, a não ser que nós estejamos com um telescópio. A luz do dia é muito maior do que a luz da noite. Para Paulo, Jesus Cristo era como se fosse o sol. E a sua vida passada e todas as suas credenciais, o seu currículo, é como se fosse a lua e as estrelas. Muito bonito, muito bom.
mas em comparação, sem valor nenhum. A iluminação do dia é incomparável com a iluminação da noite. Quando Paulo compara tudo que ele tinha no seu passado com o que ele passou a ter com Jesus Cristo, ele viu que tudo isso, por mais que fosse grandioso, por tudo isso que mais fosse bonito, passou a ser considerado lixo. Essa é a linguagem que Paulo usa, lixo. O que Paulo faz aqui é uma comparação de valor, meus irmãos. Imagine só que você apostou e ganhou R$1.000 num sorteio da Capital de Prêmios. Muito bom, muito legal. Mas nem se compara a ganhar o prêmio da Mega Sena acumulada, que pode passar de até mesmo R$10 milhões. Não há como comparar. Em relação aos 10 milhões, os R$1.000, eles não têm valor nenhum. Eles se tornam literalmente um nada. E Paulo aqui utiliza uma linguagem muito forte. Na minha Bíblia está traduzido como lixo. Em algumas Bíblias, elas têm um pouco menos de vergonha e tendem a ser mais literais no que Paulo está falando, e traduzem a palavra como estrume, porque é justamente isso que falou. Não é que seja ruim, mas em comparação, é como se fosse estrume. Em comparação, não é nada. Paulo aqui ele está falando no valor das coisas. Tanto que ele usa essa linguagem de prejuízo e de lucro, que é tanto comum ao pensamento estoico e o pensamento contábil que eles utilizavam, esses padrões, para afirmar e definir as coisas. O que realmente é lucrativo para Paulo, conforme ele vem falar para a gente, a partir do versículo 8 em diante, é conhecer a Cristo. Conhecer a Cristo é isso o que realmente importa. Por isso ele continua: mais que isso, julgo que tudo é prejuízo diante desse bem supremo, que é o conhecimento do Cristo Jesus, meu Senhor. Por causa dele perdi tudo e considero tudo como lixo, a fim de ganhar a Cristo e ser encontrado unido a Ele. Tudo aquilo que era considerado como ganho antes de Cristo, já não é mais considerado como ganho depois de Cristo. E por que conhecer a Cristo é superior a todo o seu passado? Porque conhecer a Cristo contribui para a salvação. Essa é a grande diferença do que Paulo tem a pensar. Qual é a diferença do passado dele e o conhecimento de Cristo? Que o conhecer a Cristo contribui diretamente para a salvação. E o seu passado, não. E o seu passado, não. Esse é o objetivo de Paulo, a salvação. No primeiro capítulo, Paulo até orou para os filipenses, para que eles aprendessem a distinguir, não entre aquilo que era bom e aquilo que era mal, mas entre aquilo que era realmente importante e, entre aspas, aquilo que é secundário, para a salvação, obviamente. O objetivo da vida e do ministério de Paulo é a salvação, tanto a sua quanto a daqueles que estão recebendo a pregação do Evangelho. E ele quer que mais pessoas aprendam a dar importâncias para as coisas que são mais importantes, para aquilo que realmente vai contribuir diretamente para a salvação deles. E o que realmente contribui para a salvação, de acordo com Paulo, é conhecer a Cristo. E não é que Paulo considere todo o seu passado como algo ruim, mas no que tange a salvação, é indiferente, sem valor em comparação com Cristo. Meus irmãos, conhecer a Cristo, não há bem maior do que esse. Façamos o exercício e apliquemos toda a nossa vida hoje aqui, a quem nós realmente somos. Você pode ser um missionário, você pode ser um pastor, um bispo, um ministro de louvor, ou será um diácono que trabalha na igreja fazendo das almas às tripas para demonstrar o quanto você é bom, o quanto você é uma pessoa dedicada. Além disso, você pode possuir uma família linda e abençoada por Deus, repletas de filhos que são extremamente obedientes e que demonstram que você é um pai muito bom. Ou então você pode ser aquela pessoa que é conhecida na praça, na vida pública, como a verdadeira pessoa que é verdadeiramente crente.
Aquela pessoa que todos consideram como aquilo sim é ser um cristão de verdade, um padrão de cristão. Você pode ser tudo isso. Você pode ser a pessoa conhecida por fazer e gastar muito tempo com jejuns e outras obras de demonstração para Deus. Isso tudo pode marcar a sua identidade, pode marcar quem você é, pode fazer influência sobre quem você é. Você pode ter uma demonstração de vida justa e fiel perante Deus. Mas para Paulo, isso seria confiar na carne. Isso seria confiar na carne. E por mais que todas essas coisas sejam justas e boas e corretas, e seja bom que vocês busquem a todas essas coisas, meus irmãos, e vocês não deveriam deixar de buscar ser essas coisas, a salvação não pode ser encontrada no seu currículo, em quem você é, no que você faz. Ela só pode ser encontrada em conhecer a Cristo e ser unido a Ele. Somente unidos a Cristo nós poderemos experimentar a ressurreição, a salvação. Por isso Paulo diz que a sua esperança é ser encontrado unido a Ele no final do versículo 9. E isto não com a minha justiça que vem da lei, mas com a justiça que vem pela fé em Cristo, a justiça que vem de Deus fundada na fé. É assim que eu conheço Cristo, a força da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, tornando-me semelhante a Ele na sua morte, para ver se chego até a ressurreição de entre os mortos. A ressurreição. Essa é a meta de Paulo. A ressurreição. É a salvação. Esse é o objetivo. É ali que está a tão sonhada salvação. A ressurreição dos mortos. Esse é o objetivo de Paulo. E para Paulo, conhecer a Cristo é isso que contribui. Ele continua, não que eu já tenha recebido tudo isso, a ressurreição, ou que eu já tenha me tornado perfeito, mas continuo correndo para alcançá-lo, visto que eu mesmo fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, eu não julgo já tê-lo alcançado. Uma coisa, porém, faço, esquecendo-me o que fica para trás, lanço-me para o que está à frente. Lanço-me em direção à meta para conquistar o prêmio que, do alto, Deus me chama a receber em Cristo Jesus. Meus irmãos, Paulo afirma, eu tenho um objetivo. Esse objetivo, e Paulo caminha em direção a esse objetivo, que ele se lança continuamente, é a ressurreição dos mortos. E os gentios filipenses, eu, você, Paulo, todos nós devemos seguir em direção a esse mesmo objetivo, que é a ressurreição, que é a salvação. E nós somente participaremos da ressurreição mantendo nossos olhos fixos nesse objetivo. Somente teremos parte na salvação se estivermos enraizados em Cristo Jesus, unidos a Ele. Conforme nós acreditamos, nós somos unidos a Cristo por meio do batismo. Ali nós recebemos o Espírito de Cristo, somos unidos a Cristo de uma forma muito especial, de uma forma mística, no tanto que a morte dele se torna a nossa morte, e a sua ressurreição será a nossa ressurreição também. É isso que Paulo afirma em Romanos 6, versículos 4 em diante. E assim como ele foi ressuscitado dos mortos, nós também seremos ressuscitados dos mortos. E assim como Cristo possui um corpo espiritual e incorruptível, nós também teremos um corpo espiritual. Por isso mesmo, Paulo pode falar que nós agora somos cidadãos dos céus. E de lá nós aguardamos o nosso Salvador, o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele transformará o nosso corpo humilhado, tornando-o semelhante ao seu corpo glorioso, graças ao poder que o torna capaz de sujeitar todas as coisas. Um novo corpo, uma nova vida, uma nova possibilidade. Tudo isso está guardado para aqueles que estão em Cristo Jesus. Meus irmãos,
que os nossos olhos permaneçam fixos no nosso objetivo, que é Jesus, a nossa salvação, que só pode ser encontrada conhecendo a Ele. Amém. Vamos orar. Senhor Deus, nós te agradecemos. Neste momento, nós te agradecemos, Pai, por que o Senhor se faz presente aqui. Nós te agradecemos pela Tua palavra, pela Tua revelação, Senhor Jesus. Nós te agradecemos pela Tua verdade. Nós te pedimos que o Senhor fale conosco e que nós possamos ouvir a Tua voz. Que nós possamos seguir e prosseguir em conhecer-te. Que nós possamos continuar nessa caminhada, nessa jornada, nos tornando cada vez mais parecidos contigo, até que, enfim, nós sejamos transformados. Em que o nosso corpo mude, que nós sejamos não mais parecidos conosco, mas parecidos contigo. Que nós tenhamos um corpo assim como o teu, Cristo. Nós aguardamos o dia da redenção de nossos corpos. Nós aguardamos o dia em que o Senhor se manifestará nos céus e nos alcançará. Em nome de Jesus Cristo nós oramos. Amém.